do maná do céu nessa noite para nós, o alimento da fonte inesgotável, que é a palavra do Senhor, que provém do próprio Deus. E essa palavra produz alimento e vida para as nações. Efésios capítulo 6, versículo 10. Nós vamos falar de um assunto deveras importante, de um assunto muito especial e de grande importância no transcorrer da nossa caminhada cristã. Porque se nós militamos legitimamente na milícia de Deus, então nós somos guerreiros, soldados do Senhor. E tal qual uma guerra física, os soldados precisam de armas, apetrechos, para enfrentar o inimigo e o derrotar. Assim, na esfera espiritual também, nós precisamos tomar as armas do Senhor. Efésios capítulo 6, versículos 10, nos mostra, do versículo 10, alguns versículos, vai nos mostrar essas armas que precisamos, que são as armas excelentes. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica do Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Fiquemos por aqui. Obrigado. Então, observe de uma coisa aqui. Uma coisa que você vai entender. O crente precisa revestir-se de Deus. O crente precisa respirar Deus. Não tem problema se falarem que você é enjoado, que você é fanático. Você não é fanático, porque quanto mais nós enchemos de Deus, mais amor adquirimos, não só para nós, mas para transmitirmos para quem está perto de nós. E quem é que não quer estar perto de uma pessoa amorosa, uma pessoa que tem sentimentos nobres, uma pessoa abençoada, que tudo que fala você tira proveito? Essa pessoa que mede as palavras para não machucar quem está perto, essa pessoa é pessoa que está cheia de Deus. Fala a verdade, sim, mas fala a verdade de uma forma que não precisa maltratar nem machucar, porque a verdade, na realidade,
é o remédio e não causa dor. A verdade, mesmo pesada, ela resolve a situação. Já a mentira, ela traz dor, ela traz decepção, ela traz terríveis coisas. Ela é aliada do diabo, ela é filha do diabo, a mentira. E a verdade é um dos nomes de Jesus Cristo, um dos atributos dele. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, então a primeira coisa que o apóstolo Paulo ensinou é estar cheio de Deus. Estar cheio de Deus, irmãos, é a primeira forma, é a primeira arma. Quer dizer, o crente agora, ele aceitou Jesus, está caminhando com a igreja. O que ele vai fazer agora? Ele vai entrar em oração e jejum também. São armas também. Mas ele vai encher de Deus. Ele vai convidar o Espírito Santo para ser aliado, para ser parceiro. Espírito Santo, meu querido Espírito Santo, tu és a sublimidade de santidade que rege as leis do universo no sentido espiritual. Espírito Santo, esteja do meu lado. Fica dentro de mim, Espírito Santo. Encher de Deus. Encher da presença de Deus. O que é o culto? O que é o louvor, o instrumento? O que é tudo sem a presença de Deus, irmãos? Não adianta. Se a presença de Deus não estiver nesse lugar, não adianta, não tem sentido nada. Mas quando você chega, o Espírito Santo chega com você. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós temos um Deus que não tosqueneja. Nós temos um Deus que não vacila. Nós temos um Deus que não dorme. Eis que não dormitará o guarda de Israel, o protetor da igreja, a pedra de Jacó, o socorro dos cristãos. Não dorme. Mas assim como Deus não dorme, tem um também que tem um reino muito organizado. O inimigo das nossas almas, ele tem um reino organizado, o reino das trevas. E eles não brincam com ele. São milhões que não se podem contar de demônios espalhados. Todos com uma ordem: desfazer o bem e promover o mal. Enganar com a mentira, ofuscando a verdade. Fazer a verdade tornar um peso para que a mentira se torne um fardo leve. Esse é o reino deles. Matar, roubar e destruir. Enganar, como foi desde o princípio. Torcer a verdade. Fazer com que as pessoas acreditem na mentira. E pasmem, Deus permitiu. Deus permitiu. Por isso que nós vemos mentiras na política, vemos mentira na religiosidade,
vemos mentira na vida, porque o inimigo tem astutas ciladas, com o propósito de desfazer a verdade, de desfazer a obra de Deus. Como isso não é possível, ele está enganando aqueles que se deixam ser enganados. Mas nessa noite você entenderá que é possível você ser vencedor através de algumas lições que você estará vendo aqui, de armas que Deus disponibiliza para a igreja, para os crentes, para o povo em geral, aqueles que querem realmente representar Deus. Outra lição interessante que você precisa saber é que você não tem que lutar contra o seu irmão, é que você não tem que lutar contra o seu vizinho da esquerda, o vizinho da direita. A sua luta não é contra a carne e o sangue. E ainda que pessoas usadas pelo inimigo venham para tirar sua paz e para tirar sua comunhão com Deus, não permita. Se chegar para brigar com você, você não vai brigar com ninguém. Ainda que te levem ao extremo da provocação, mas você vai deixar que o Senhor Deus cuide da vida dele e da sua. Não temos que lutar contra a carne e sangue, essa é uma das primeiras partes. Então quer dizer que não é a pessoa usada pelo inimigo que atrapalha a igreja que eu tenho que lutar contra ele lá fora. Não, não é não. Aquele lá é imagem e semelhança de Deus, igual eu. Ele está sendo por um tempo enganado, mas o meu Deus é capaz de naquele coração me transformar também. Não pode chegar lá e usar a lei de Moisés, como foi olho por olho, dente por dente. Não é mais assim. Jesus nos ensinou a perdoar, a relevar falhas, fraquezas e até erros do nosso próximo. Porque se nós formos olhar o erro do outro, quem é que subiria no altar para pregar a palavra de Deus? Se todos nós erramos, quem é que teria condição de chegar e cantar com autoridade? Louvar o nome do Senhor com autoridade? Ninguém. Se fosse olhar erro, ninguém seria capaz. Não teria igreja. Se a igreja fosse administrada pelos anjos, aí sim, não teria erros, porque os anjos não erram. Por que eles não erram? Porque eles não têm sentimentos. Eles vêm com o propósito de desempenhar tarefas. Se essa tarefa dada por Deus for matar, o anjo vai matar. Se for para dar livramento, o anjo vai dar livramento. O anjo não tem sentimento, quer dizer, o anjo não tem dó, o anjo não tem pena, o anjo não tem amor, o anjo tem obediência àquele que o designou, ou seja, a Deus. Lembra da palavra de Deus? Do profeta Daniel na cova dos leões? Que o rei Dario no outro dia cedinho não dormiu, foi lá com o olho até colado de sono, doendo, mas preocupado com o profeta, e perguntou: você vive bem, Daniel? Você está bem? Sim, ó rei. O meu Deus enviou o seu anjo, está vendo? Deus deu ordem ao anjo, o anjo foi lá e não deixou que o leão mordesse, matasse Daniel. Mas nós não temos que lutar contra o irmão, não. Aquele irmão lá fora, o desviado, o macumbeiro, seja quem for, o que não professa a nossa fé, ele não é nosso inimigo. Ele está sendo enganado pelo verdadeiro inimigo. Nós temos que fazer é orar por ele, ter paciência e ter amor, porque ao contrário do anjo, nós, o ser humano, temos amor, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Os anjos não são imagem e semelhança de Deus. Os anjos são espíritos ministradores. Então, se a igreja fosse os anjos, pastor, que tomasse conta da igreja,
Aí ninguém ia falar dela, porque o anjo não erra. Ele só obedece a Deus. Ele chegou e fechou a porta, tomou a direção da arca de Noé, fechou a porta por fora e acabou. Noé não podia abrir a arca mais, porque o anjo fechou por fora. O anjo tentou que ele não morrer afogado, não. Anjo não tem sentimento. Mas então, se você não tem que lutar contra a carne e sangue, você tem que ter paciência. Deixar Deus resolver no seu lugar. Nossa, mas dá vontade de chegar lá e tirar as diferenças. Todos nós temos isso. Mas não faz isso não. Não vai lá brigar com ninguém não. Deixa Deus resolver com você. Deixa Deus resolver. Já aconteceu comigo por umas 3 oportunidades. E eu não desejei. Eu fui afrontado. Quando pastor, eu fui afrontado. Orem pelos vossos pastores, seja eles quem for, abençoe a vida deles. Eu fui afrontado algumas vezes. E não está aqui mais. Isso me alegra? Não. Me alegraria se eu tivesse vendo essas pessoas aí. Isso aí me deixava alegre se eu tivesse visto eles transformados. Mas, olha, não mexa com aquele que Deus levantou. Deus sabe todas as coisas. Mas nós temos que lutar contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as obras espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós temos que lutar contra aquele que propaga mentira, contra aquele que é o pai da mentira, contra os demônios. E a nossa luta contra eles, eu vou explicar para vocês como é que é. Olha, tomai a armadura de Deus, para que possais estar firmes e resistir no dia mau. Na hora que você encher de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é que Deus passe a fazer parte do seu ser. Deus ocupe o centro do seu coração e da sua vida. Os seus sentimentos sejam ocupados pela presença do Senhor Deus. E fazendo isso, já fez isso, é Deus que está dentro do seu coração, é Deus que toma conta da sua vida. Ficar firmes, não deixa vacilar, não precisa vacilar, fica firme e deixa que Deus vai resolvendo tudo. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Estai firmes, pois, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, irmãos, que a arma só para destruir a mentira é a verdade. E aqui está falando para você cingir os seus lombos com a verdade. Ou seja, ainda, olha aqui, ainda que a verdade pese 1000 quilos, tem momentos que é difícil. Mas você não pode usar a mentira para você sair bem de uma situação. Mas o que você está fazendo? Eu estou aqui por causa disso. Fale a verdade. Olha aí. Você só vai ficar firme contra o diabo. Você só vai vencer se você usar essas armas aqui. E a primeira delas é a verdade. Ser verdadeiro. Ainda que isso te custe a vida, mas ser verdadeiro. Vocês vão adorar a estátua? Não vamos adorar o rei, porque nós temos um Deus que nós adoramos, só adorarás o teu Deus, nós adoramos só Ele. Diabo, Jesus, se tu és o filho de Deus, transforma em pão, eu te dou todos os reinos do mundo.
Se você prostrar e me adorar, não. Só adorará o seu teu Deus. Pode adorar, não. Verdade. Cingir os vossos lombos com a verdade e vestir a couraça da justiça. Verdade e justiça. Verdade e justiça. Quando você merece algo e aquele algo chega nas suas mãos, é justo, porque você mereceu e aquilo é seu. E nós temos, irmãos, a oportunidade durante a vida, centenas de vezes por dia talvez, de sermos mentirosos, de sermos verdadeiros. Nós temos a oportunidade de ser verdadeiros ou de participar com a mentira, de ser justos e de ser injustos. Mas aqui a ordem é para mim cingir meus lombos com a verdade. Quer dizer que não pode haver mentira nos meus lábios. Tem que falar a verdade. É só você evitar os problemas. Aí você evita a mentira. Couraça da justiça. Vamos tirar a base aqui da igreja. A justiça. O pastor, ele tem a oportunidade de ser justo e ser injusto. Ele dá a oportunidade para o irmão trabalhar, não dá para o outro. Ele só dá a oportunidade para um e não dá para o outro. Ele só enxerga uma pessoa para fazer a obra e não enxerga a outra. Irmãos, eu fui de uma igreja muito abençoada. Eu acho que Deus, assim, tem hora que nem sempre a gente está assim, 100% mesmo. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu fui de uma igreja em que o pastor não me dava oportunidade muito para cantar, não, porque ele gostava de dupla. Quer dizer que o que mandava era o gosto dele. Não era o que Deus queria fazer, era o que o pastor gostava. Aí eu gosto de dupla, tem que ter duas pessoas cantando, dois homens gritando, um gritando mais alto, outro gritando mais baixo. Depois eu montei uma dupla com o irmão lá, um escurinho lá, e ele me dava toda hora. O culto inteiro é oportunidade. Não deve ser assim. Nós temos que, o pastor, né, nós temos que achar talento nos irmãos e não travar o irmão, não. Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque nós podemos matar a vida espiritual de alguém se não colocarmos essa couraça da justiça. Quer dizer que eu só enxergo qualidade na irmã e não enxergo na irmã Marta. Está vendo? Calçar os pés da preparação do Evangelho da paz. Sabe, uma forma também é você pregar o Evangelho, é você testificar de Jesus, você falar dele. Você, além de estar fazendo a obra, você está usando uma arma a seu favor. Você está tomando posse de uma arma poderosa, que é você preparar os seus pés. Quão formosos são os pés, que coisa linda são os pés dos que anunciam coisas boas. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha aqui, dardo inflamado são pequenas flechas que são atiradas assim, ou são atiradas de diversas formas. São pequenas flechas com pontiagudas. Só que esses dardos, eles são inflamados com mentira, com maldade, com maledicência, com murmurações. Faz você enxergar defeito na igreja. São os dardos inflamados. Faz você duvidar da fé. Mas o escudo da fé, a proteção que nós temos para proteger os órgãos vitais, não deixem que esses dardos proliferem.
E é por isso que a igreja subsiste. Porque existem essas armas. Existe aquele que distribui essas armas. O escudo da fé é uma arma muito importante. Quer dizer, é a sua fé. Que vence o maligno é a sua fé. Acredita. Creia que amanhã será diferente de hoje. Eu tenho um pensamento comigo que toda dor acaba quando você esquece dela. Esqueça o que te faz sofrer agora. E acredita pela sua fé que o amanhã virá com o sol da justiça para a sua casa e para a sua família, para todos os seus descendentes. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é arma de guerra. É com a palavra de Deus que aqui é chamada de capacete da salvação e espada do Espírito. Se com ela eu protejo a minha mente, eu protejo o meu ser, com ela eu ataco o diabo. Porque Jesus calou Satanás, expulsou Satanás com os versículos da palavra de Deus. Lá no deserto, quando Jesus falou para o diabo: vai-te, Satanás, porque está escrito, só adorarás o Senhor teu Deus. Está escrito aqui na Bíblia. Jesus não expulsou Satanás como nós fazemos na igreja. Sai em nome de Jesus, sai no nome do Deus vivo. Ele falou: sai no meu nome. Ele não expulsou assim, ele só falou: vai, porque a palavra de Deus está escrito, só adorarás o Senhor teu Deus. Então, armas que você precisa encher-se de Deus, você precisa ser verdadeiro, falar a verdade, nunca usar a mentira. Você precisa ser justo, usar da justiça em todos os lugares. Você não pode enganar ninguém. Você não pode vender um carro enganando os outros. Não posso vender um instrumento enganando as pessoas. Não posso fazer um serviço mentiroso enganando os outros. Eu tenho que ser diferente, eu tenho que ser luz, eu tenho que ser sal da terra. Eu tenho que calçar os meus pés na preparação do Evangelho da Paz. Eu tenho que pregar. Eu não posso deixar nunca de falar de Jesus. E eu tenho que colocar a palavra de Deus na minha mente e no meu coração. Eu tenho que usar o escudo da fé. Essa fé que me ensinou a acreditar em Jesus Cristo. Essa fé que faz a gente vencer. E a última arma é a oração. É você orar em todo tempo. Quer dizer então que em todo tempo é possível eu estar no meu serviço, eu vou dobrar o joelho? Não é possível. Mas é possível eu estar lá trabalhando e eu falar: Jesus, Tu és maravilhoso. Jesus, que a Tua bênção esteja nesse lugar. Dá livramento nesse povo que está perto de mim aqui, Senhor. Abençoa fulano de tal, longe, que está pregando a palavra de Deus nesse momento, lá nos Estados Unidos. Eu posso orar enquanto trabalho. O meu coração tem que estar cheio de Deus. Com essas armas